Hoje a gente começa a estudar mecânica quântica. E não é à toa que no título já aparece um indicativo desse fato, porque eu coloquei como título desse capítulo, né, o termo a função de onda. Eu diria assim que se eu conseguir fazer com que vocês saiam dessa disciplina tendo adquirido um conhecimento operacional e conceitual do significado da função de onda quântica, o nosso trabalho terá sido justificado. Portanto, eu organizei os tópicos da disciplina de modo a que me sobrasse um tempo um pouco maior do que o normal, exatamente para essa parte. Tá? Eu não vou me furtar a fazer uma coleção grande de exemplos, desde os mais simples até os mais complexos, envolvendo este conceito. Estou muito mais preocupado com a formulação e a operacionalização desse conceito do que com qualquer formalismo matemático que esteja associado a essa noção ou à construção da mecânica quântica em si. Por dois motivos. O primeiro motivo é que quem for continuar no bacharelado vai ver isso exaustivamente na disciplina seguinte. E quem for fazer licenciatura não precisa disso. Tá certo? Nós terminamos a exposição do capítulo anterior com a hipótese de de Broglie. Eu mostrei a você como uma aplicação simples de uma hipótese extremamente simples também, e baseada em ideias que têm a ver com a simetria na natureza. Eu mostrei para você no final, no apagar das luzes do capítulo anterior, de que maneira a gente podia obter a condição de quantização de Bohr, que, lembre, tinha sido imposta por Bohr meio à mão, né? Sem justificativa alguma. Como a gente podia entender a hipótese de quantização de Bohr, que significa dizer que o momento angular do movimento periódico do elétron em torno do núcleo do átomo de hidrogênio tem que ser tal que o momento angular associado a esse movimento seja sempre um múltiplo inteiro de uma determinada constante. Como a gente podia chegar até essa hipótese da quantização a partir de uma hipótese mais fundamental, mais básica, que era a de considerar que a dualidade onda-partícula não era específica da radiação eletromagnética, mas que ela era também extensível aos corpúsculos, aos corpos materiais. Então, eu relembro a você de que maneira a gente exprime a dualidade onda-partícula no caso da radiação eletromagnética. Essa dualidade fica expressa nas relações, nessas duas relações que eu acabo de escrever, nas quais você tem igualdades, nas quais um dos lados se relaciona a uma quantidade típica de um corpúsculo, de um objeto material agregado, e do outro lado você tem quantidades que se referem à natureza ondulatória do fenômeno que eu estou abordando. Nas duas equações comparece uma constante fundamental da natureza, que é a constante de Planck. Então, relembrando esse fato, E igual a HF relaciona a frequência de uma radiação eletromagnética com a energia transportada por cada corpúsculo associado a essa radiação, a que nós demos o nome de fóton. Do lado, na segunda identidade, nós temos uma igualdade que relaciona o comprimento de onda dessa radiação com o momento linear ou quantidade de movimento transportado por esse mesmo objeto conceitual, o objeto que nós chamamos de fóton outra vez. Então, essas duas igualdades, elas podem ser entendidas como a síntese do que eu entendo por dualidade onda-partícula. A radiação eletromagnética exibe essa característica. Muitas vezes, para compreender o que está acontecendo, eu devo interpretá-la como um fenômeno ondulatório. E isto, por exemplo, está associado à experiência da dupla fenda de Young.
Em outros momentos, para entender o fenômeno produzido pela radiação eletromagnética, eu devo entendê-la como composta de partículas. E essas partículas são os fótons. Na visão ondulatória, a energia, o transporte de energia e de momento se dá de uma forma espalhada. Não há concentração de energia e momento. Essa é a visão ondulatória. Na visão corpuscular, a energia e o momento são transportados de forma agregada, por corpúsculos. Certo? O efeito fotoelétrico evidencia a natureza corpuscular que a radiação eletromagnética apresenta às vezes. A experiência de Young evidencia o comportamento ondulatório. E a radiação eletromagnética é um misto dessas duas visões. Tá? Na verdade, nós precisamos em algum momento integrar essas duas visões. Essas duas visões serão integradas no futuro para alguns de vocês. A hipótese de de Broglie parte da ideia de que a natureza deve ser simples. Na verdade, essa ideia é uma ideia antiga no pensamento racional da humanidade. Essa ideia tem uma conexão com o que nós chamamos, um princípio epistemológico chamado a navalha de Ockham. Na verdade, se você tem duas explicações diferentes para a mesma fenomenologia, você deve privilegiar aquela que seja mais simples. E por mais simples aqui, a gente entende aquela que tenha menos pressupostos. Né? Então, esse princípio vai estar, na verdade, na nossa frente algumas vezes quando a gente está revendo a construção da mecânica quântica. E esse princípio de simplicidade está por trás da ideia de que a natureza deva ser simétrica. E essa simetria foi explorada por de Broglie ao propor que as relações entre a natureza corpuscular e a natureza ondulatória da radiação eletromagnética sejam extensíveis aos corpúsculos, às partículas materiais, a elétrons, nêutrons, átomos, bolas de futebol. E por mais estranha que possa parecer essa ideia, especialmente num contexto histórico no qual não havia nenhuma evidência experimental dessa dualidade, nós lançamos mão do fato de que, com essa hipótese muito simples, de Broglie foi capaz de conectar a hipótese de quantização de Bohr com essa ideia. Nós mostramos na última aula expositiva que se você supuser que essas relações são verdadeiras para objetos materiais, daí se conclui imediatamente que se eu tenho um elétron trafegando em órbita circular em torno de um próton estável, a natureza ondulatória do elétron obriga a que a onda que o representa percorra sobre a sua trajetória um número inteiro de comprimentos de onda. E ao obrigar a que o perímetro da trajetória, 2πr, seja igual ao número inteiro de comprimentos de onda, n vezes lambda, nós chegamos imediatamente à quantização do momento angular. Tá certo? E se nós chegamos à quantização do momento angular, nós chegamos ao modelo de Bohr e podemos, com isso, explicar o espectro do átomo de hidrogênio, o espectro de íons hidrogenoides, explicamos a fenomenologia expressa pela relação de Balmer-Rydberg, isto é, obtivemos os comprimentos de onda teoricamente, aqueles observados experimentalmente, determinamos qual era a conexão entre a constante de Rydberg, obtida originalmente de forma completamente empírica, com as constantes da natureza. Não é? Conseguimos também, utilizando essas mesmas ideias, explicar o espectro característico do raio-x e obter quantificadamente a conexão entre as frequências características de cada átomo com a sua composição, com o seu número atômico.